Olá, tudo bem com você? Eu sou Marco Pazini, advogado especialista em Direito Eleitoral e coautor do livro Manual do Vereador que o Povo Quer. No terceiro vídeo da série Eleições 2020, eu quero falar com você sobre um tema muito importante. Como um partido consegue sua vaga na Câmara Municipal? Mais importante ainda, para você que é pré-candidato a vereador, como você vai conseguir a sua vaga na Câmara Municipal? É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre esse importante tema de como conseguir a tão sonhada vaga na Câmara Municipal. E para começar esse tema, eu quero falar para vocês sobre o seguinte: existem duas formas de um partido político conseguir alcançar uma vaga na Câmara Municipal. A primeira forma é o que a gente chama de vaga direta. E a segunda forma é a sobra eleitoral ou, como alguns falam, sobra partidária. Para eu entender como eu consigo uma vaga direta na Câmara Municipal, como o partido alcança a sua vaga direta na Câmara Municipal, eu preciso conhecer dois conceitos. Eu preciso ter dois conceitos em mente. O primeiro deles é o quociente eleitoral. O que é esse tal de quociente eleitoral? Eu tenho certeza que você já ouviu falar. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que você está lá no ensino médio e você está chegando no final do ano, é a última prova e você precisa tirar 10 de qualquer jeito na prova para você alcançar a média 6 e passar de ano. Ou seja, se você tiver 5,9 de média, você repete. Se você alcançar 6 ou mais, você alcançou, né, a média ali e passou de ano. O mesmo nós podemos falar, por exemplo, de um concurso público ou de um vestibular. Para você passar para a segunda fase de um concurso público ou para um vestibular, você tem que chegar na média de corte, como é chamada. Quem não alcançou 7 está fora, não passa para a segunda fase do concurso público. Quem tirou 7 para cima, vai para a segunda fase. O quociente eleitoral é a mesma coisa. Vamos dizer que é a nota de corte dos partidos numa eleição. O partido que conseguir alcançar o quociente eleitoral ou o número acima dele, beleza, está dentro. O partido que não conseguir alcançar esse quociente eleitoral, o que vai acontecer? Ele vai ter que esperar para ver se vai haver sobra de vagas e se ele vai poder participar dessa sobra. Então, primeiro ponto é o quociente eleitoral. O segundo ponto é o quociente partidário. O que é o quociente partidário? O quociente partidário é o número que nós vamos chegar para ver quantas vagas o partido alcançou diretamente ali na Câmara Municipal. Então, vamos tratar primeiro sobre o quociente eleitoral para você entender bem como é que funciona isso. Vamos pensar da seguinte forma: é uma fórmula matemática. O quociente eleitoral é igual ao quê? Votos válidos divididos pelos números de vagas. Repetindo, votos válidos dividido pelo número de vagas. Mas aí, Marco, como que eu chego no número de votos válidos? Para você calcular o número de votos válidos, também você faz aí uma equação matemática muito simples. Você pega o total de votos da eleição, o número total de votos, não importa se é do partido A, B, C ou D. Subtrai os votos nulos e os votos em branco. E tem o quê? O número de votos válidos. Vamos pensar numa hipotética eleição na cidade de Marcópolis. É a minha cidade, Marcópolis. Vamos imaginar que lá em Marcópolis tivemos 125 mil votos. Então, na eleição 2020, chegamos lá, apurada a eleição, chegou-se ao número de 125 mil votos. Votos total, em todos os partidos, em todos os candidatos. Bom, depois se apurou que desses 125 mil votos, 18 mil votos foram votos em branco. E também tivemos, lá na cidade de Marcópolis, na eleição de 2020, 7 mil votos nulos. Fazendo isso, então, matematicamente, temos 120 mil votos totais, menos 18 em branco e menos 7 mil votos nulos. Total disso, 100 mil votos. Então, eleição 2020 lá em Marcópolis, tivemos 100 mil votos válidos. Para eu conseguir saber o número do quociente eleitoral, como que eu faço? Vamos imaginar então que a Câmara Municipal de Marcópolis tem 20 vereadores. Ou seja,
o número de vagas que todos os candidatos estão disputando é o número de 20, são 20 vagas. O que eu faço? Número de votos válidos dividido pelo número de vagas. 100 mil dividido por 20, que é igual ao quê? 5 mil votos. Esse é o quociente eleitoral. Essa é a conta que você vai fazer lá no dia 15 de novembro, logo depois das eleições, para chegar no quociente eleitoral, na nota de corte que os partidos têm que alcançar. Nesse exemplo de Marcópolis, se o partido teve 5 mil votos ou mais, opa, já conseguiu, já garantiu uma vaga direta na Câmara Municipal. Bom, e o segundo conceito que você precisa saber para conseguir definir quantas vagas o seu partido alcançou nas eleições de 2020 é o quociente partidário. Também aí uma equação matemática muito simples de você fazer. Quociente partidário é igual os votos que o partido teve, o número de votos que o seu partido teve, dividido pelo quociente eleitoral. Então, apurada a eleição, apurados os votos, eu vou saber que meu partido, o partido A, por exemplo, lá em Marcópolis, acabou a eleição em 2020, foi feita a apuração, o partido A em Marcópolis teve 12 mil votos, certo? Como que eu vou chegar no quociente partidário? Vou pegar os 12 mil votos do partido A e dividir pelo quociente eleitoral, que nós já fizemos a conta e sabemos que é de 5 mil. Ou seja, quociente partidário, 12 mil dividido por 5 mil dá 2,4. Opa, Marco, e aí, 2,4? O que eu faço com esse 0,4? Então, o que você faz? Você despreza a fração. Você despreza o número que está depois da vírgula. O quociente partidário, então, vai ser 2. Não importa se o partido teve 2,9 na conta do quociente partidário. O que vai valer sempre é o número ali antes da vírgula. É o número inteiro. Então, nesse exemplo lá em Marcópolis, o partido A teve um quociente partidário de 2. Ou seja, ele conseguiu 2 vagas diretas na Câmara Municipal. Olha que legal! E como você que é pré-candidato a vereador vai saber se você se candidatou lá pelo partido A em Marcópolis, como você vai saber se você já garantiu a sua vaga? É bem simples. Você vai pegar a lista dos candidatos do partido A e vai ver o primeiro mais votado e o segundo mais votados automaticamente já garantiram a sua vaga. Beleza? Essa então é a regra para você conseguir uma vaga direta na Câmara Municipal. Bem simples. A fórmula é: você tem que alcançar lá, saber qual é o quociente eleitoral, saber qual é o quociente partidário e você vai chegar ao número de vagas que você conseguiu lá na Câmara Municipal. Bom, nós vimos então como você consegue determinar o número de vagas que o seu partido conseguiu diretamente na eleição. Mas vamos pensar no exemplo lá de Marcópolis. Vamos dizer que 6 partidos políticos alcançaram o quociente partidário de 2. Ou seja, 6 vezes 2, 12 vagas foram conquistadas de forma direta, ali rapidamente, diretamente, nas eleições de 2020. E as 8 restantes? Como que eu vou conseguir saber qual partido que alcançou essas 20 vagas, que nós chamamos de sobra eleitoral ou alguns falam sobra partidária? É isso que nós vamos ver daqui em diante. O primeiro ponto, primeira questão que nós temos que pensar quando falamos de sobra eleitoral é a seguinte: quem pode participar da sobra eleitoral? E essa é uma pergunta que tem deixado muita gente de cabelo em pé, tem tirado o sono de muitos pré-candidatos. Alguns não entendem o que aconteceu e alguns não acreditam no que eu vou falar para você. Então, para falar quem pode participar da sobra eleitoral, eu quero trazer para vocês um exemplo real das eleições de 2016. Eu vou falar para vocês sobre a eleição de 2016 que aconteceu na cidade de Potim, aqui no estado de São Paulo. Como vocês podem ver no gráfico que eu deixei para você, em Potim, em 2016, nós tivemos 9.701 votos válidos e um quociente eleitoral de 882 votos. 6 coligações participaram da eleição e um partido, o PHS, não se coligou com ninguém e participou também. Dessas 6 coligações,
as 6 conseguiram alcançar o quociente eleitoral, ou seja, elas chegaram lá na nota de corte e conseguiram garantir pelo menos uma vaga direta na Câmara Municipal. Como vocês podem ver no gráfico, uma coligação conseguiu 2 vagas diretas e as demais uma vaga cada uma. E o PHS não alcançou o quociente eleitoral. No segundo gráfico, nós vemos o seguinte: quem participou da sobra e conseguiu outras vagas foram as 6 coligações. O partido PHS, ele não participou da sobra. E por quê? Porque em 2016, o partido ou coligação que não alcançasse o quociente eleitoral não participava da sobra. Então, como vocês veem no gráfico, 4 coligações conseguiram mais uma vaga na sobra, totalizando aí, é só fazer a conta, 11 vagas, que é o número de vereadores da Câmara Municipal do Putim. Então, em 2016, a regra era a seguinte: somente participava da sobra eleitoral, ou da sobra partidária, como alguns chamam, o partido ou coligação que tivesse alcançado o quociente eleitoral. Ou seja, somente aquele que tivesse passado ali, alcançado ou ultrapassado a nota de corte, que é o quociente eleitoral. Mas e aí? Essa mesma regra se aplica agora nas eleições 2020? Essa é uma questão aí muito difícil que algumas pessoas ainda não entenderam, outras não acreditam no que eu vou falar daqui para frente para você. Como nós vimos já no segundo vídeo dessa série, não é possível fazer coligações na eleição proporcional. Ou seja, os partidos políticos não podem mais se juntar para eleger vereadores. Isso é muito importante, é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a questão polêmica. Afinal, quem pode participar da sobra eleitoral? Eu fiz um outro gráfico para você entender bem o que eu vou falar. Então, nas eleições de 2016 do Putim, se fosse já aplicada a regra da eleição desse ano de 2020, ou seja, sem coligação, teríamos lá em Putim 18 partidos participando das eleições. Desses 18 partidos, apenas 5 partidos alcançariam o quociente eleitoral e garantiriam já uma vaga direta na Câmara Municipal. Como vocês podem ver no gráfico, os 5 partidos conseguiram alcançar o quociente eleitoral, né? Tiveram mais de 882 votos e os demais não alcançaram. Porém, a questão é a seguinte: quem participa da sobra? Só os partidos que alcançaram o quociente eleitoral ou os demais partidos? Nesse próximo gráfico, você vai ver que os partidos que alcançaram o quociente eleitoral garantiram 6 vagas diretas, ou seja, ainda ficariam 5 vagas para disputa na sobra eleitoral. O PEN, como vocês podem ver, alcançou 780 votos e não conseguiu chegar ali na nota de corte do quociente eleitoral. Porém, nesse outro gráfico que eu mostro para você, mesmo não tendo alcançado o quociente eleitoral, o PEN elegeria sim um vereador. E por quê? Porque nas eleições 2020, nas eleições com a regra de 2020, todos os partidos participam da sobra eleitoral. Eu vou repetir para você guardar bem e para aqueles que não acreditam, guardarem isso e verificarem quando for feita a apuração lá no dia 15 de novembro. Todos os partidos participam da sobra eleitoral, independentemente de ter alcançado ou não o quociente eleitoral. Olha só que novidade. É uma novidade importante para as eleições de 2020. Eu volto a dizer, eu já tive várias conversas, até com pré-candidatos, e que eles continuam não acreditando em mim. Mas eles vão ter uma surpresa, porque essa é a regra vigente. É isso que vai acontecer na apuração no dia 15 de novembro de 2020. Todos os partidos participarão da sobra eleitoral ou sobra partidária, como alguns gostam de chamar. No dia 15 de novembro, essa será a regra aplicada e nós vamos saber lá quais são os partidos que conseguiram suas vagas diretas, suas vagas nas sobras e quais foram os vereadores eleitos em cada cidade.
É isso que eu queria falar para vocês, desse importante tema de como um partido e como um vereador alcança aí a sua vaga na Câmara Municipal. Grande abraço e até a próxima!